medo que perseguia Lutero e como ele encontrou força no abismo. Existem momentos na vida em que o medo não chega como um visitante passageiro. Ele se instala, respira dentro da mente e transforma cada passo em um campo minado. Lutero conhecia essa sensação melhor do que qualquer homem de seu tempo. Ele não enfrentava apenas ameaças externas, mas o tipo de medo que se infiltra no espírito e testa a alma até o limite. Esse medo o acompanhava nos corredores escuros do mosteiro, nas noites em que o silêncio parecia pesado demais, nos dias em que a própria consciência gritava mais alto que todas as vozes ao redor. O medo que perseguiu Lutero não era um inimigo visível. Era algo mais profundo, mais sutil e devastador, porque questionava se Deus ainda estava ali, se a graça era real, se a alma poderia ser salva sem afundar na própria culpa. E cada pergunta se transformava em um abismo que se expandia a cada tentativa de resposta. Ele buscava perfeição em tudo, acreditando que se falhasse em qualquer detalhe, seria rejeitado pelo próprio Criador. O peso dessa expectativa o esmagava. A cada oração, ele duvidava se havia feito o suficiente. A cada confissão, ele se perguntava se sua alma estava limpa ou se o medo o mantinha preso em um ciclo interminável de culpa. Não era simples insegurança. Era uma batalha entre a santidade que ele desejava e a humanidade que carregava. Esse conflito o corroía por dentro, como se Deus estivesse distante demais e o céu inacessível. Muitas pessoas imaginam que Lutero era um homem de coragem desde o início, mas a verdade é que sua fé foi moldada por noites em que ele acreditou que não iria suportar. No fundo, ele queria encontrar apenas um lugar onde pudesse respirar sem sentir que estava decepcionando Deus em cada pensamento. A tensão entre o que ele buscava e o que ele temia transformou sua jornada em algo muito maior que uma crise espiritual. Era um chamado. Só que um chamado não chega com clareza no início. Ele se revela na dor, na dúvida, no desconforto e no silêncio. Lutero caminhou dentro de si mesmo como quem entra em um território desconhecido. E foi no ponto mais profundo desse abismo que a verdade começou a aparecer, não como um raio de luz imediata, mas como uma percepção que desmontava, peça por peça, os muros que ele havia construído. Ele descobriu que o medo não era um inimigo a ser eliminado, mas um espelho que o obrigava a enxergar o que realmente sustentava sua fé. Enquanto ele acreditou que a força viria da sua própria capacidade de se manter perfeito, tudo nele se quebrava. Só quando se viu totalmente incapaz de controlar sua alma, entendeu que sua força não estava naquilo que fazia, mas em quem o chamava. O medo que o seguia expunha cada fraqueza, e em vez de fugir, ele começou a ouvir o que aquele medo revelava. No abismo, ele percebeu que não precisava ser forte o tempo todo, que não precisava provar a Deus que era digno, que não tinha que conquistar o favor divino com penitências intermináveis. A força que ele tanto buscava não estava nos altares que construiu dentro de si, mas na graça que insistia em alcançá-lo, mesmo quando ele acreditava que não merecia. A verdadeira virada aconteceu quando entendeu que Deus não o esperava perfeito. Deus o esperava sincero. E essa sinceridade abriu espaço para que o medo deixasse de ser um carrasco e se tornasse uma ponte. O abismo que antes o ameaçava passou a ser o lugar onde sua alma finalmente respirou. E é este caminho que você vai percorrer agora. Não para repetir a história de Lutero, mas para reconhecer dentro do seu próprio medo a força que Deus sempre tentou revelar. Lutero aprendeu cedo que o medo pode crescer como uma sombra que se estende silenciosamente por cada canto da alma. Ele sentia essa presença quando caminhava pelos corredores do mosteiro, quando tentava se concentrar na leitura das Escrituras, quando se ajoelhava para orar,
e o coração insistia em bater mais rápido do que a fé conseguia acompanhar. Não era um medo comum. Era aquele tipo de inquietação capaz de transformar um homem dedicado em um prisioneiro dentro da própria mente. Quanto mais ele buscava respostas, mais parecia que algo dentro dele dizia que nunca seria suficiente. Era como se uma voz profunda repetisse que a graça estava distante e que a salvação era algo dado aos outros, nunca a ele. Essa voz crescia nos momentos de silêncio, nos instantes em que ninguém podia vê-lo vacilar. Era uma luta íntima que poucos seriam capazes de compreender. Ele acreditava que um homem deveria se apresentar diante de Deus com total pureza, e isso transformou cada pensamento em uma vigília rigorosa. Se uma intenção lhe parecia inadequada, ele se condenava. Se uma emoção surgia de forma inesperada, ele se repreendia. A consciência, antes um guia, tornou-se um juiz implacável, e quanto mais ele tentava se aproximar de Deus, mais se sentia afastado. Esse paradoxo o dilacerava. Ele queria ser aceito, mas tinha medo de que seus esforços fossem insuficientes. Queria sentir paz, mas convivia com uma ansiedade que o corroía. Queria confiar, mas lutava com o receio constante de estar sempre à beira de uma falha imperdoável. Era como se vivesse em uma corda esticada sobre o vazio, temendo cair a cada passo. O medo se tornou tão forte que parecia acompanhá-lo como uma presença viva. Ele ouvia esse medo quando despertava antes do amanhecer, quando o céu ainda estava escuro e o mundo parecia suspenso em silêncio. Nesses momentos, Lutero questionava se alguém entendia o peso que carregava. Será que Deus o via? Será que Deus o aceitava? Será que a fé era realmente um caminho possível ou apenas um ideal distante demais para um homem cheio de fraquezas? Essas perguntas se tornaram tão intensas que ele começou a perceber que não estava enfrentando apenas um sentimento, estava enfrentando uma guerra espiritual. O inimigo não estava fora, estava dentro, e era justamente essa percepção que o levava cada vez mais fundo no abismo. O mais impressionante é que Lutero nunca fugiu da própria inquietação. Ele não a mascarou com distrações, não a cobriu com falsas certezas, não tentou transformá-la em força artificial. Ele encarou esse medo com a brutal sinceridade de quem sabe que fugir só prolongaria o tormento. E ao fazer isso, algo começou a mudar. Ele percebeu que o medo tinha uma origem mais profunda que suas culpas. O medo era alimentado pela ideia de que Deus exigia perfeição absoluta, como se o amor divino fosse uma recompensa e não uma origem. Essa crença aprisionava seu espírito, porque o colocava em uma corrida que ninguém pode vencer. Quando Lutero parou de tentar vencer essa corrida, começou a enxergar que talvez estivesse correndo na direção errada. Aos poucos, ele entendeu que o medo não era um sinal de distância de Deus, era um sinal de fome espiritual. Era a dor de uma alma que desejava ser amada sem precisar se justificar. O medo revelava seu desespero por redenção, mas também apontava para um caminho que ele ainda não tinha considerado. Um caminho onde Deus não estava sentado em um trono distante esperando perfeição, mas caminhava ao lado do homem imperfeito que buscava por ele. Quando essa ideia começou a germinar dentro dele, pela primeira vez, o medo perdeu parte do seu poder. Não desapareceu, mas mudou de forma. Tornou-se um convite. Tornou-se a porta para a verdade que transformaria sua vida. Lutero percebeu que o medo só se torna um tirano quando acreditamos que precisamos enfrentá-lo sozinhos. Quando a alma tenta carregar o peso da própria salvação, ela inevitavelmente desmorona. Mas quando ela finalmente se rende à graça, algo diferente acontece. O medo deixa de ser a voz que te persegue e passa a ser o ponto onde Deus te ensina a depender dele. E é aqui que sua jornada começa a se parecer com a de Lutero, porque você também já sentiu esse medo.
Já carregou culpas, já duvidou do próprio valor, já temeu decepcionar a Deus ou perder o controle da própria história. E assim como Lutero, está mais perto da força do que imagina. Lutero descobriu que existem abismos que não aparecem de uma vez. Eles se abrem lentamente, como rachaduras que surgem na alma, até que você percebe que já está à beira de algo que não consegue mais controlar. Ele tentava se convencer de que sua dedicação o salvaria, mas quanto mais se esforçava, mais fundo sentia que estava caindo. Era como se um vazio se abrisse dentro de si cada vez que acreditava ter alcançado um novo nível de pureza espiritual, apenas para perceber que ainda havia uma sombra esperando por ele logo adiante. Esse abismo não era físico, era existencial. Era o confronto entre o ideal de santidade que carregava e a realidade das suas próprias limitações. E a verdade é que quanto mais sincero ele era consigo mesmo, mais esse abismo se tornava impossível de ignorar. A dor desse processo não vinha da falta de fé, mas da forma como ele interpretava a fé. Lutero acreditava que Deus o queria perfeito antes de se aproximar. Ele imaginava um Deus observando cada passo em busca de falhas, pronto para apontar seus erros como prova de sua indignidade. Esse pensamento o consumia, porque o colocava numa posição onde qualquer deslize parecia condená-lo por inteiro. Ele vivia uma espiritualidade de medo, não de confiança. Uma vida moldada por culpa, não por graça. E quanto mais ele tentava escapar desse terror interno, mais o abismo parecia se expandir à sua frente, até que chegou o momento em que ele percebeu que não podia continuar vivendo assim, preso a uma visão de Deus que o afastava em vez de acolhê-lo. Foi quando Lutero começou a notar que o abismo revelava algo que antes ele não tinha coragem de admitir. Ele não temia Deus. Ele temia ser rejeitado por Deus. Essa distinção transformou sua consciência. Ele não estava lutando contra a santidade, estava lutando contra a sensação de ser insuficiente. O abismo mostrava que não era Deus quem o colocava sob esse peso insuportável. Era a própria interpretação distorcida de quem ele precisava ser. Quando essa verdade começou a se delinear em sua mente, ele sentiu algo que não esperava. Alívio. Não um alívio imediato, mas uma pequena fresta de esperança que se abria em meio à escuridão. Era como se Deus estivesse sussurrando o tempo todo, e só agora ele fosse capaz de ouvir. Esse sussurro o conduziu a uma compreensão que mudaria não apenas sua vida, mas a história da fé cristã. Ele percebeu que o abismo não era o fim, mas o início da transformação. Era ali, no ponto onde suas forças falhavam, que a graça se tornava possível. Enquanto acreditou que precisava se manter firme por conta própria, nunca encontrou paz. Mas quando enfim admitiu que não tinha controle sobre sua própria salvação, algo dentro dele abriu espaço para uma nova forma de enxergar Deus. A graça não exigia perfeição. A graça oferecia descanso. Essa percepção não surgiu como um estalo repentino. Foi construída a partir de noites cheias de angústia, pensamentos que o perseguiam e silenciosas súplicas que pareciam sem resposta. Mas cada fragmento de dor começava a se reorganizar dentro dele, até formar um caminho que não existia antes. Lutero entendeu então algo essencial. O abismo não é o lugar onde Deus te abandona, é o lugar onde Deus te revela quem Ele realmente é. Quando você chega ao ponto em que não resta mais nada para oferecer, quando todo esforço parece inútil, quando a alma finalmente admite que não tem força para continuar, é ali que a voz de Deus se torna mais clara. A força não nasce da resistência infinita, mas da rendição. Não da perfeição, mas da verdade. E essa é a verdade que Lutero encontrou quando finalmente olhou para o abismo sem tentar fugir.
Ele viu que Deus não estava esperando que ele caísse. Deus estava esperando que ele parasse de lutar contra si mesmo. É impossível ouvir essa história e não perceber como ela se conecta com a sua própria vida. Você também já esteve diante de um abismo. Já sentiu a sensação de não ser suficiente. Já carregou medos que pareciam maiores que sua fé. Já tentou resolver tudo sozinho até entender que a força que buscava não viria das suas mãos. Esse abismo, que tantas vezes você tenta evitar, talvez seja justamente o lugar onde Deus deseja te encontrar. Porque assim como aconteceu com Lutero, é nesse ponto de fragilidade absoluta que nasce a coragem verdadeira. A coragem que não depende da ausência de medo, mas da presença de Deus. E agora que você começa a enxergar o que o abismo realmente revela, está preparado para entender o que Lutero encontrou quando decidiu atravessar esse lugar que tanto o assustava. Houve uma noite em que Lutero, exausto da própria tentativa de ser forte, percebeu que já não tinha mais para onde correr. Ele sempre acreditou que a força surgia quando o homem apertava o próprio espírito até arrancar coragem de dentro de si. Mas essa ideia, que parecia tão nobre por fora, o destruía por dentro. Naquela noite, enquanto o vento batia contra as janelas do mosteiro e o silêncio pesava como uma sentença, ele sentiu que carregava um peso impossível para um ser humano comum. Não era apenas o medo do juízo, era o medo de nunca ser o homem que acreditava que Deus esperava que ele fosse. E foi justamente esse medo que o levou ao ponto onde qualquer máscara cai, onde qualquer certeza se desfaz e onde a alma se vê obrigada a encarar suas verdades mais profundas. Ele se ajoelhou diante de Deus sem a mínima força para fingir. Pela primeira vez, não tentou provar nada. Não recitou fórmulas, não buscou palavras perfeitas, não apresentou promessas impossíveis. Ele apenas admitiu que estava quebrado. Essa confissão, que muitos considerariam sinal de fraqueza, foi o início da virada que mudaria sua história. Porque, ao admitir que não tinha mais forças, ele abriu espaço para perceber algo que antes sua mente não conseguia aceitar. Deus não estava esperando que ele se sustentasse sozinho. A força que procurava não nascia da vontade humana, mas da dependência. Ele precisava parar de carregar a própria alma como se fosse um fardo e aprender a entregá-la, como quem devolve algo que nunca deveria ter segurado sozinho. Nesse momento, ele notou algo que nunca havia percebido com clareza. Toda vez que tentava ser forte por mérito próprio, acabava mais frágil. Toda vez que tentava dominar seus medos com disciplina, eles voltavam ainda maiores. Toda vez que tentava se purificar pelas próprias obras, se sentia mais distante de Deus. Era como caminhar contra uma correnteza que só o afundava quando ele acreditava estar avançando. E foi ali, no limite da exaustão, que uma verdade silenciosa emergiu dentro dele. A força de Deus não chega quando você mostra o quanto é capaz, mas quando admite o quanto precisa. Essa percepção deslocou seu entendimento de maneira irreversível. Ele começou a enxergar que o Evangelho não é um manual para homens perfeitos, mas uma porta aberta para homens quebrados, que precisam ser restaurados. Lutero entendeu que a fé não exige que você seja forte para merecer a graça. A fé exige que você reconheça que não tem força suficiente e ainda assim confie. Esse paradoxo, que antes parecia impossível de aceitar, agora se tornava evidente. A força não nasce quando você tenta eliminar suas fraquezas. A força nasce quando você entrega suas fraquezas a Deus e permite que Ele faça o que você nunca conseguiria sozinho. Essa compreensão começou a iluminar o interior de Lutero de um jeito diferente. Ele percebeu que, durante toda a vida, estava tentando provar algo para Deus, quando, na verdade, Deus apenas estava esperando que ele entendesse que o amor divino
não pode ser comprado, conquistado ou barganhado. O amor divino é oferecido. Essa revelação transformou a forma como ele via o próprio abismo. O que antes era um lugar de medo, agora se tornava o território onde Deus podia mostrar o que a força verdadeira significa. A força não é a ausência de lágrimas. A força é saber que mesmo com lágrimas, Deus não te abandona. A força não é a sensação de controle. A força é a certeza de que mesmo quando tudo desmorona, existe um Deus que sustenta o que você não consegue carregar. E foi exatamente isso que Lutero começou a viver naquela noite. Ele percebeu que não precisava ser invencível. Ele precisava ser sincero. A sinceridade abriu o espaço que a perfeição roubava. E nesse espaço, Deus começou a reconstruí-lo. Ao olhar para sua própria vida, é impossível não perceber como essa dinâmica também te alcança. Quantas vezes você tentou ser forte além do que podia? Quantas vezes acreditou que precisava impressionar Deus, provar valor, controlar a própria dor? Quantas vezes carregou um peso que te deixava exausto, mas que você escondia porque pensava que ser forte era aguentar tudo sozinho? Assim como Lutero, talvez você tenha chegado a um ponto onde percebe que não possui a força que imaginava. E é exatamente nesse ponto que Deus costuma agir. A força que sustentou Lutero não veio do esforço humano, mas da dependência divina. E quando você começa a entender isso, o medo que parecia uma sentença se transforma em um caminho. O abismo deixa de ser ameaça e se torna encontro. Porque a força que muda a história não nasce da coragem humana, nasce do Deus que encontra você quando tudo parece ter chegado ao fim. Lutero percebeu que havia uma parte dele que sempre tentou silenciar. Uma parte que carregava dúvidas, culpas antigas, intenções confusas, pensamentos que ele não queria admitir nem para si mesmo. Durante anos, tratou essa sombra como um inimigo. Ele acreditava que, para ser aceito por Deus, precisava eliminar tudo aquilo que considerava imperfeito, impuro ou inadequado. Mas quanto mais tentava sufocar essa parte, mais ela o perseguia. O medo crescia justamente porque ele tentava apagá-lo. A angústia se intensificava porque ele acreditava que não podia sentir nada que contradissesse a imagem de santidade que imaginava que Deus exigia. A sombra se tornava maior porque era proibida de existir. E foi apenas quando ele começou a olhar para ela sem fugir que algo surpreendente aconteceu. A sombra, que antes era vista como uma ameaça, revelou-se uma professora. Não no sentido de aprovar aquilo que machucava sua alma, mas no sentido de mostrar a verdade que ele evitava encarar. Ali estavam suas inseguranças, suas dúvidas, seus conflitos. Ali estavam as perguntas que carregava desde menino e que nunca teve coragem de fazer em voz alta. Quando finalmente teve coragem de olhar para essa parte sem medo, compreendeu que Deus nunca havia pedido que ele se livrasse da humanidade para ser amado. Deus sempre soubera dessas fraquezas. Deus sempre vira o que ele tentava esconder. A sombra não era um risco à sua salvação. A sombra era o lugar onde ele precisava aprender a depender da graça. Essa compreensão transformou completamente sua relação com o próprio interior. Ele entendeu que Deus não ilumina aquilo que fingimos não ter. Deus ilumina aquilo que entregamos. Quando Lutero reconheceu suas fragilidades, não como falhas imperdoáveis, mas como áreas que precisavam ser curadas, ele deixou de lutar contra si mesmo. Ele percebeu que a sombra só domina aqueles que a escondem. Mas quando você a coloca diante de Deus, ela perde seu poder.
Lutero começou a entender que aquilo que mais o assustava dentro de si não era sinal de distância de Deus, era sinal de necessidade. Necessidade de redenção, de cuidado, de verdade. E essa verdade o libertou de uma vida inteira de autocondenação. Ele chegou à conclusão de que a pior prisão não é o pecado, mas a incapacidade de reconhecer que precisamos ser libertos. A sombra que ele tanto temia começou a revelar com clareza os lugares onde a graça precisava entrar, não para condená-lo, mas para reconstruí-lo. Ele percebeu que Deus não o amava, apesar de sua sombra, mas através dela. Era ali que Deus mostrava que a redenção não era mérito humano, era milagre. Lutero, pela primeira vez, compreendeu que sua fraqueza não afastava Deus. Era o que tornava sua presença necessária, e isso mudou tudo. O medo que antes o pressionava, agora se tornava um indicador. Toda vez que sentia aquela pontada de insegurança dentro do peito, entendia que era o momento de abrir espaço para a graça agir. Essa mudança começou a transformar sua coragem. Não uma coragem orgulhosa, baseada na ideia de que finalmente havia se tornado forte, mas uma coragem humilde, construída sobre a verdade de que podia confiar em Deus justamente por ser frágil. Essa coragem não afasta o medo, ela caminha com ele. Lutero entendeu que a sombra não some, ela se submete. E quando submetida, torna-se testemunho. Ele percebeu que aquilo que tentou esconder durante anos se transformava agora em um canal para revelar o amor de Deus. E essa revelação o levou a um nível de liberdade que ele nunca havia experimentado antes. Ao olhar para sua própria vida, essa verdade se torna ainda mais evidente. Quantas vezes você tentou esconder partes de si porque acreditava que Deus só aceitaria aquilo que fosse perfeito? Quantas vezes acreditou que sua sombra era sinal de fracasso espiritual, quando, na verdade, era exatamente o território onde Deus queria agir? Assim como Lutero, você também pode estar lutando contra partes de si que não desapareceram, não porque Deus as ignora, mas porque Ele quer usá-las para te ensinar algo. A sombra não é o lugar onde você perde. A sombra é o lugar onde você aprende a confiar. É ali que a graça desce com maior profundidade. É ali que a força verdadeira nasce. Não quando você supera tudo, mas quando admite que não consegue sozinho. Lutero descobriu que o medo que o perseguia não era um aviso de derrota, mas um convite de Deus. E é neste mesmo ponto que sua história encontra a dele. A sombra que você carrega pode estar apontando para o lugar onde sua vida será transformada. Quando você se permite ser sincero com Deus, algo acontece. A escuridão deixa de te dominar. Ela se torna o cenário onde a luz se revela. E é nessa revelação que o abismo deixa de ser ameaça e se torna caminho. Agora que essa verdade se torna clara, você está pronto para entender o momento exato em que Lutero encontrou a força que mudou seu destino. Há um ponto na jornada de qualquer pessoa em que a verdade deixa de ser apenas um conceito e passa a ser uma necessidade vital. Lutero chegou a esse ponto quando percebeu que não podia mais continuar vivendo sob o peso de uma fé construída em cima do medo. Ele estava diante de algo muito maior que suas próprias interpretações. Estava diante da realidade de que Deus não precisava que ele se tornasse irrepreensível para ser amado. Enquanto estudava as Escrituras com a intensidade de quem buscava ar em meio a uma tempestade, uma frase começou a se destacar como se tivesse sido colocada ali apenas para ele. O justo viverá pela fé, não pela perfeição, não pela penitência, não pelo esforço humano, pela fé. Essa verdade era tão simples que por muito tempo ele não conseguiu aceitá-la. Mas, quando finalmente deixou que penetrasse sua alma, algo dentro dele respirou pela primeira vez.
A libertação não chegou como um rompimento dramático, mas como uma compreensão silenciosa, quase tímida, que foi crescendo até se tornar inegável. A verdade não estava dizendo que o pecado não importava. Estava dizendo que a salvação não dependia dele. E essa diferença mudava tudo. Ele havia passado anos tentando alcançar Deus, enquanto acreditava que Deus estava a vários passos de distância. Agora percebia que Deus sempre estivera a um sopro, esperando apenas que ele entendesse que o amor divino não se baseava no desempenho humano. Lutero sentiu o peso de sua vida cair, não porque deixou de ser imperfeito, mas porque deixou de acreditar que precisava impressionar Deus para ser aceito. A graça agora não era mais uma teoria, era uma realidade interna. Essa compreensão começou a transformar sua forma de enxergar o mundo. Ele entendia que enquanto viveu tentando se justificar, sua fé tinha sido uma prisão. Agora, ao reconhecer que a graça era oferecida e não conquistada, sua fé se tornava libertação. Nada externo havia mudado. Os perigos, os julgamentos, a tensão da época continuavam lá. Mas dentro dele algo se movia. É isso que acontece quando a alma encontra a verdade. Não é o mundo que muda, é você. É como se uma luz nascesse dentro do coração, capaz de iluminar até os lugares mais antigos da dor. Lutero percebeu que o medo que sempre o acompanhou não precisava mais dirigir seus passos. O medo podia até permanecer, mas já não tinha autoridade sobre sua identidade. A partir desse momento, ele começou a caminhar com uma firmeza diferente. Não era arrogância, era convicção. Ele sabia que ainda enfrentaria dúvidas, sabia que ainda teria noites escuras, sabia que ainda lutaria com sua sombra. Mas agora tinha uma âncora. A verdade não era mais algo que ele tentava alcançar. Era o chão onde pisava. E esse chão o sustentava de um jeito que nenhuma penitência jamais conseguiu. A força que tanto buscou no esforço próprio agora brotava da certeza de que Deus não estava exigindo que ele fosse maior do que suas fraquezas. Deus estava oferecendo força justamente porque ele era fraco. Essa compreensão permitiu que Lutero encarasse o medo com uma nova postura. Ele já não tentava expulsá-lo com violência, nem o tratava como sinal de fracasso espiritual. Ele entendia que o medo podia andar ao seu lado, mas não podia comandá-lo. Era como caminhar à beira do mesmo abismo de antes, mas agora com a confiança de que mesmo que seus pés vacilassem, Deus o seguraria. Não porque ele fosse digno, mas porque Deus era fiel. Essa distinção é o que mudou seu destino. O medo não desapareceu. O que desapareceu foi o domínio que ele exercia sobre seu espírito. Quando você olha para essa parte da história, percebe que a verdade funciona da mesma forma na sua vida. Há momentos em que você acreditou que precisava ser forte o tempo todo, que precisava esconder suas quedas, que precisava manter a aparência de que estava no controle. Só que essa pressão te desgastou. A cada tentativa de parecer perfeito, você se afastava um pouco mais da paz que buscava. A verdade que libertou Lutero pode libertar você da mesma forma. Deus não espera que você conquiste a força. Deus espera que você receba. A fé não é prova de capacidade, é prova de confiança. E quando a confiança se instala dentro do coração, algo muda. A alma começa a respirar. O peso que antes parecia inevitável começa a perder força. E mesmo que as circunstâncias em volta continuem desafiadoras, você passa a enxergar que não está mais lutando sozinho. É neste ponto que a história de Lutero se torna mais que uma narrativa antiga. Ela se torna espelho, porque assim como ele, você está diante de uma escolha decisiva. Ou continua tentando carregar sua própria alma com as forças que já se provaram insuficientes, ou permite que a verdade te conduza. Essa escolha pode transformar seu destino tanto quanto transformou o dele.
E ao entender isso, você está pronto para ver como essa verdade se manifestou no momento que definiu para sempre a coragem de Lutero diante do mundo. Depois de compreender que a força verdadeira não vinha de dentro dele, algo começou a mudar silenciosamente. Lutero passou por uma transformação que não começou diante de multidões, nem em debates públicos, nem mesmo em grandes atos de rebeldia. Começou no interior, naquele espaço secreto onde o Espírito decide quem ele realmente é. Ele percebeu que, se a verdade tinha libertado sua alma, então a graça precisava agora moldar sua coragem. E essa coragem não apareceria como um impulso momentâneo, mas como uma convicção que cresce quando você percebe que o medo não dita mais quem você será. O medo ainda o acompanhava. O mundo ao seu redor continuava ameaçador. A igreja da época tinha poder absoluto, e desafiar suas estruturas significava colocar a própria vida em risco. Lutero sabia disso. Ele sentia o peso dessa realidade cada vez que caminhava pelos corredores, cada vez que lia cartas cheias de acusações, cada vez que ouvia comentários sobre a possível punição que enfrentaria. Mas algo dentro dele tinha mudado. Antes, o medo era uma voz que o empurrava para baixo. Agora, era apenas um lembrete de que sua dependência de Deus era maior do que nunca. E isso transformou sua postura diante do mundo. A coragem começou a nascer quando ele percebeu que a verdade, uma vez revelada, não pode mais ser escondida. Ele sabia que, se tentasse voltar atrás, viveria uma vida inteira traindo a própria consciência. E essa traição seria mais dolorosa que qualquer perseguição externa. O medo existia, mas a convicção era maior. Ele começou a enxergar que a graça não é apenas consolo espiritual, é poder. É aquilo que sustenta um homem quando sua própria vontade falha. É o que mantém um coração firme quando tudo ao redor ameaça desmoronar. Foi com essa segurança que Lutero tomou decisões que mudariam para sempre a direção da história cristã. Ele entendeu que coragem não é ausência de abalo. Coragem é enfrentar o abalo com a consciência de que Deus está presente, mesmo quando o chão treme. Lutero sabia que a cada passo estava enfrentando não apenas seus próprios medos, mas estruturas gigantescas que poderiam esmagá-lo. Mas quando olhava para dentro, percebia que já não caminhava sozinho. Deus havia feito morada naquele espaço onde antes só havia tormento. E quando Deus ocupa o lugar que o medo costumava comandar, o medo perde sua autoridade. Não desaparece, mas se submete. E é essa submissão que permite que um homem frágil faça coisas que parecem impossíveis. A partir dessa nova consciência, Lutero começou a enxergar sua missão com clareza. Ele não estava lutando contra pessoas, não estava enfrentando instituições por desejo de rebeldia. Ele estava defendendo a verdade que tinha salvado sua própria alma. Ele sabia que se essa verdade era suficiente para libertá-lo, também era suficiente para libertar milhares de outros que viviam sob o mesmo peso que um dia o esmagara. E essa compaixão, misturada à convicção, gerou uma coragem ainda mais profunda. Lutero não falava apenas como quem sabia algo, ele falava como quem tinha sido transformado por aquilo que sabia. E é isso que dava autoridade às suas palavras. Não era sua força, era a força de Deus refletida através dele. A história revela com clareza esse momento decisivo. Quando questionado, pressionado e ameaçado, Lutero manteve sua postura não porque confiava em si mesmo, mas porque confiava na verdade que havia aprendido no abismo. O mesmo homem que antes temia decepcionar a Deus, agora se levantava com firmeza para defender a graça que descobrira. O medo ainda estava ali, mas já não era a força dominante. A coragem não era fruto de orgulho, mas de rendição. Ele não estava dizendo ao mundo: sou forte o suficiente para enfrentar todos vocês.
Ele estava dizendo: Deus é suficiente para me sustentar, mesmo que todos vocês se levantem contra mim. Ao observar essa parte da jornada, você percebe que coragem verdadeira não nasce quando você se sente pronto. Nasce quando você entende que não precisa estar pronto. Deus te sustenta no processo. A mesma graça que alcançou Lutero, no momento em que ele se sentia esmagado pelo medo, é a graça que está disponível para você quando pensa que não tem mais forças. Você pode até olhar para o futuro e sentir que não é capaz de lidar com tudo que te espera. Mas Deus não te chama para viver baseado na sua capacidade. Ele te chama para viver baseado na dele. E quando essa verdade finalmente encontra espaço dentro do seu espírito, algo acontece. A alma se endireita. O olhar muda. A respiração se torna mais profunda. E mesmo que você ainda sinta medo, ele deixa de controlar o seu destino. Lutero descobriu isso no momento em que decidiu que não podia mais seguir uma fé que o mantinha preso. Ele precisava de uma fé que libertava. E essa libertação gerou a coragem que o sustentou diante dos maiores desafios da sua vida. É essa mesma coragem que começa a nascer agora dentro de você. A coragem que não depende de perfeição, mas de graça. A coragem que não exige ausência de medo, mas presença de Deus. E é com essa coragem que o próximo passo da jornada de Lutero se torna ainda mais impressionante. Quando Lutero finalmente compreendeu que sua força vinha da graça e não do esforço próprio, ele percebeu que não podia mais ficar calado diante de tudo que havia descoberto. O peso que antes o esmagava, agora o impulsionava. Mas esse impulso não era leve. Ele sabia que expressar sua convicção significava entrar em uma tempestade que nenhum homem desejaria enfrentar. O mundo religioso da época não tolerava questionamentos. Qualquer voz que desafiasse sua autoridade era rapidamente silenciada. Lutero conhecia esse cenário. Ele entendia que caminhar contra instituições tão poderosas poderia custar sua própria vida. Mesmo assim, algo dentro dele dizia que o silêncio custaria ainda mais caro. Custaria sua alma. Ele não buscava glória, nem admiradores, nem reconhecimento. O que o movia era a convicção profunda de que a verdade que havia transformado seu interior não podia mais ser mantida apenas para si. Ele observara muitos homens vivendo sob o mesmo medo que um dia o consumiu. Pessoas simples, aflitas, carregando culpas intermináveis, tentando alcançar a Deus através de práticas que não geravam paz, mas mais angústia. E enquanto via isso, sentia que negar a verdade seria trair não apenas sua consciência, mas o próprio Cristo. Lutero entendeu que a verdade, quando realmente alcança a alma, exige resposta. Não é algo que você aprende, é algo que te transforma e, ao transformar, te envia. Essa percepção o colocou no centro de um conflito que ele não buscou, mas que não podia evitar. Ele começou a falar abertamente, a escrever com firmeza, a expor aquilo que acreditava ser distorções que mantinham as pessoas presas a um sistema espiritual que escravizava a consciência. E cada palavra aumentava o risco. Cada frase que saía de sua pena poderia ser sua sentença. Ele sabia disso, mas também sabia que, se permanecesse em silêncio, continuaria sendo escravo do medo que o acompanhou por tantos anos. O medo de não ser suficiente, o medo de ser rejeitado, o medo de errar. Agora, enfrentava um medo maior, o de desobedecer à verdade que Deus havia colocado dentro dele. A tempestade começou a se formar com rapidez. Cartas começaram a circular. Convocações oficiais foram enviadas, comentários maldosos se espalharam. A pressão aumentava como um vento forte que tenta arrancar um homem do chão. Mas Lutero já não era o mesmo. O abismo que antes o amedrontava, agora era o lugar onde havia encontrado Deus. Ele sabia que se Deus o sustentou lá, o sustentaria também
diante da tempestade externa. A coragem que a graça produziu dentro dele era silenciosa, mas inabalável. Ele não precisava gritar, não precisava parecer forte. Ele apenas precisava permanecer fiel àquilo que havia sido revelado. E é aqui que o ponto mais decisivo da sua jornada começa a se desenhar. Lutero foi convocado para defender sua fé diante de autoridades que tinham o poder de destruí-lo. Muitos homens, ao receberem convocação semelhante, recuaram. Alguns renegaram suas convicções, outros preferiram fugir. Lutero não julgava esses homens. Ele sabia o peso do medo. Ele sabia como é doloroso enfrentar forças que parecem maiores que você. Mas também sabia que desde o momento em que Deus havia transformado o abismo em caminho, não poderia mais viver tentando proteger sua própria segurança. Ele precisava proteger a verdade. No caminho até o julgamento, Lutero sentia o peso da responsabilidade em cada passo. Ele sabia que aquela jornada poderia não ter retorno, mas também sabia que a paz que carregava agora valia mais do que qualquer garantia humana. Muitas pessoas imaginam que essa parte da história foi marcada por bravura inquestionável, mas na realidade, Lutero também tremia. Ele também temia. Ele também questionava o futuro. Contudo, ele caminhava porque sua confiança não estava em si mesmo, estava em Deus. Cada tremor que sentia era preenchido pela consciência de que não estava sozinho. Quando finalmente entrou no salão onde seria interrogado, percebeu a grandiosidade daquilo que estava prestes a enfrentar. Autoridades reunidas, olhares desconfiados, perguntas carregadas de ameaça. O ambiente era pesado, quase sufocante. Mas dentro de si, Lutero carregava algo que nem o medo, nem a pressão, nem o risco poderiam tirar dele: convicção. Ele não estava ali para impressionar, mas para permanecer fiel. A tempestade rugia à sua volta, mas a verdade dentro dele estava firme. Ao observar esse momento da vida de Lutero, você percebe que todos nós enfrentamos tempestades semelhantes em algum momento. Não tempestades públicas, mas internas. Há dias em que você também é convocado a se posicionar, mesmo que ninguém esteja olhando. Dias em que precisa defender sua consciência contra pensamentos que tentam te arrastar de volta para a culpa, a insegurança e a dúvida. Dias em que o mundo te pressiona a voltar atrás, a se calar, a fingir que está tudo bem. E assim como Lutero, você também tremula. Mas é nesse tremor que a graça trabalha. É nesse tremor que Deus te conduz à coragem. E é exatamente essa coragem que o levará ao ponto mais marcante da jornada de Lutero, a decisão que mudou sua vida e marcou a história da fé cristã. O momento mais temido, aquele que Lutero imaginou incontáveis vezes, finalmente chegou. Ele estava diante de homens que não apenas representavam a autoridade religiosa, mas também um sistema inteiro capaz de definir o destino dos povos, das instituições e da própria fé da época. Cada olhar dirigido a ele carregava expectativa, julgamento e ameaça. Aquela sala parecia fechar as próprias paredes ao seu redor. Era como se o mundo inteiro tivesse se encolhido em silêncio para ouvir a resposta que poderia selar seu futuro. Lutero sabia que não havia espaço para neutralidade. Não havia como recuar sem entregar sua consciência. E também não havia como avançar sem enfrentar consequências. Diante dele, a pergunta ecoava como uma sentença: você renuncia ao que acredita? A essa altura, qualquer homem comum tremeria ao ponto de mal conseguir falar. E ele tremia. Os registros mostram que sua voz vacilou, que ele pediu tempo, que buscou por Deus no meio de um silêncio que parecia eterno. Essa humanidade, longe de diminuir sua coragem, apenas a engrandece. Lutero não se levantou como um herói invencível. Ele se levantou como um homem que sabia que se estivesse ali apenas pela própria força, não resistiria.
Quando voltou para dar sua resposta final, algo dentro dele havia se posicionado de maneira irrevogável. Ele sabia que poderia perder sua liberdade, sua segurança e até sua vida, mas também sabia que perder sua consciência seria um tipo de morte muito mais profunda. A frase que saiu de sua boca não foi um grito, foi uma convicção. Uma afirmação simples, mas impossível de ser ignorada. Aqui estou, não posso agir de outra maneira. Essa declaração não nasceu do orgulho, nasceu da rendição. Nasceu da consciência de que, quando Deus transforma o abismo em caminho, você não volta para as sombras que antes te aprisionavam. Ele não estava apenas respondendo a homens, estava respondendo à própria jornada que Deus havia construído dentro dele. Estava dizendo com toda a sinceridade possível que não poderia negar a verdade que havia encontrado, porque negar essa verdade seria negar o próprio Cristo. Essa resposta ecoou como uma chama que atravessou séculos, não por causa da ousadia externa, mas por causa da transformação interna que ela revelava. Lutero entendeu que coragem não significa ausência de medo. Coragem significa agir apesar dele, quando a verdade é maior que qualquer ameaça. E naquele instante, o jovem monge que antes tremia diante de seus próprios pensamentos, agora permanecia firme diante de autoridades que intimidavam o mundo inteiro. A diferença entre aquele Lutero e o homem que um dia acordava em pânico dentro de sua cela não era força humana, era graça. A graça que sustentou seus joelhos vacilantes, a graça que iluminou sua consciência, a graça que deu voz àquilo que o medo tentou calar por tantos anos. Ao observar esse momento, você começa a enxergar que existe uma espécie de linha invisível que separa a vida antes e depois da coragem. Não uma coragem teatral, mas aquela que nasce quando você decide que sua consciência não é negociável. Há um ponto em que você percebe que, se recuar agora, passará o resto da vida tentando fugir do próprio coração. Lutero sabia disso. E você também sabe. Existem decisões que definem quem você se torna. Decisões que exigem honestidade com Deus e consigo mesmo. Decisões que muitas vezes te colocam diante de pessoas que não entendem sua jornada, mas que fazem parte do processo de revelação da verdade. A partir do momento em que Lutero pronunciou aquela frase, algo dentro dele se consolidou. Ele não tinha garantias de segurança, não tinha a promessa de que sairia ileso, mas tinha a certeza de que Deus estava ali, e essa certeza era suficiente. Essa presença silenciosa, que o acompanhou nas madrugadas cheias de medo, agora se transformava na base de sua coragem pública. Ele não estava mais sozinho tentando provar algo para Deus. Agora, Deus estava com ele provando que a verdade sempre encontra força em corações sinceros. Essa parte da história nos confronta de maneira direta. Quantas vezes você também foi levado a comprometer sua consciência para evitar conflitos? Quantas vezes preferiu se calar para manter uma falsa paz, mesmo sabendo que isso te deixaria em um abismo ainda mais profundo? Quantas vezes recuou porque acreditou que a verdade não valeria o preço? Mas a verdade sempre cobra menos do que a mentira cobra. A mentira custa a alma. E é isso que Lutero compreendeu naquele dia. Ele preferiu enfrentar o mundo a perder a si mesmo. Quando você olha para a sua própria vida, percebe que também existe esse momento definidor. O momento em que você precisa dizer, aqui estou. Não posso agir de outra maneira, não porque seja forte, mas porque Deus te trouxe até aqui. Não porque tem todas as respostas, mas porque sabe que permanecer fiel ao que Ele te ensinou é o único caminho que preserva sua alma. Lutero mostrou que a coragem que muda destinos nasce da profundidade da graça e da honestidade com Deus. E é essa coragem que começa a surgir dentro de você quando decide não voltar para os medos que tentam te aprisionar.
Agora, a jornada se encaminha para o ponto em que a história de Lutero e a sua se encontram de maneira definitiva. Quando Lutero saiu daquela sala onde havia declarado sua convicção, nada ao redor parecia diferente. O mundo continuava pesado, a igreja continuava poderosa, os inimigos continuavam vigilantes. Mas dentro dele, algo havia mudado de forma irreversível. Ele caminhava com passos silenciosos, mas a alma já não estava presa ao medo que o acompanhara durante toda a vida. Pela primeira vez, Lutero sentia que a verdade não era apenas algo que ele defendia, era algo que o defendia. Ele já não precisava carregar o peso da própria salvação, nem o fardo da própria força. Ele havia se colocado nas mãos de Deus e agora caminhava como quem sabe que mesmo que o mundo inteiro o rejeite, o céu o sustenta. Esse sentimento não era exaltação, não havia euforia. Era uma serenidade profunda, o tipo de paz que não depende das circunstâncias externas. Lutero sabia que a tempestade não tinha terminado. Ele sabia que novos ataques surgiriam, que mais acusações seriam lançadas, que sua vida continuaria em risco. Mas algo dentro dele o impedia de voltar ao medo que antes dominava sua mente. Ele havia passado pelo abismo e descoberto que Deus estava lá. Ele havia atravessado a noite escura e percebido que a luz não havia desaparecido. Ele havia enfrentado a estrutura mais poderosa de sua época e descoberto que não estava sozinho. Essa experiência gerou uma convicção que nem a ameaça de morte conseguiu destruir. Quando voltou para seus aposentos, Lutero não se viu como um herói. Ele se viu como um homem sustentado, um homem que reconhecia suas limitações, suas dúvidas, suas fragilidades, mas que sabia que Deus não o abandonaria. Essa combinação de humildade e convicção é o que separa a coragem verdadeira da autoconfiança vazia. Lutero não caminhava com orgulho, mas com confiança. Não era arrogância, era dependência. Era a compreensão de que, enquanto o mundo tentava moldá-lo através do medo, Deus o moldava através da graça. À medida que os dias passavam, Lutero começou a perceber algo ainda mais profundo. A tempestade externa não era o verdadeiro campo de batalha. O campo real sempre fora o interior. Ele entendeu que a maior vitória não foi enfrentar o sistema religioso. A maior vitória foi enfrentar a si mesmo. Foi olhar para seus medos e descobrir que eles não tinham mais permissão para comandar sua vida. Foi aceitar sua sombra e perceber que ela não o afastava de Deus, mas o aproximava da dependência verdadeira. Foi reconhecer que a graça não apenas o salvava, ela o sustentava diariamente. Esse entendimento trouxe uma nova clareza sobre seu chamado. Ele sabia que a verdade que havia descoberto não poderia ser aprisionada em seus escritos ou vivida apenas por ele. Era uma verdade que precisava alcançar outros que viviam sob o mesmo peso que um dia o esmagara. Pessoas oprimidas pelo medo, pela culpa, pela sensação constante de insuficiência. Homens e mulheres que acreditavam que Deus estava distante, quando na verdade Deus sempre esteve tentando se aproximar. Lutero começou a enxergar que sua missão não era apenas confrontar erros, era libertar corações. Ele não estava ali para destruir algo, estava para revelar algo, não estava para provar que tinha razão, estava para mostrar que Deus oferecia graça onde antes se pregava apenas condenação. E essa revelação começou a se espalhar como uma chama que não podia mais ser controlada. Pessoas começaram a ler seus escritos e sentir o mesmo alívio que ele sentiu. Começaram a olhar para Deus com novos olhos. Começaram a entender que a fé não era uma batalha para se conquistar o amor divino, mas a resposta ao amor que já havia sido oferecido. Lutero percebeu que sua vida não seria mais a mesma, não porque havia enfrentado o mundo, mas porque havia sido transformado por dentro.
E essa transformação interna gerou frutos externos que ele jamais poderia ter previsto. Ao observar essa parte da jornada, você percebe que a tempestade externa não é o que te torna ou te destrói. O que realmente define sua vida é o que acontece dentro de você quando a tempestade passa. Existe um tipo de força que só nasce depois de enfrentar o que te assusta. Não porque você se torna invencível, mas porque descobre que Deus estava lá quando você pensou que cairia. Quando você passa pelo abismo e percebe que não caiu, algo muda na sua identidade. Você começa a enxergar que a graça não é apenas perdão, é estrutura, é alicerce, é sustento, é o que te permite levantar depois de cada queda e seguir sem permitir que o medo te prenda novamente. E é aqui que a história de Lutero encontra seu paralelo mais profundo com a sua vida. Você também já passou por tempestades que ameaçaram sua paz. Já enfrentou medos que pareciam maiores que sua fé. Já se viu diante de decisões que poderiam definir sua alma. Mas assim como Lutero, você está descobrindo que a maior mudança não acontece fora. Acontece dentro. Acontece quando você decide que não vai mais permitir que o medo dite quem você será. Acontece quando você reconhece que a graça é maior que qualquer acusação, interna ou externa. Acontece quando você entende que Deus não te chama para ser forte, mas para depender. Agora que essa verdade se torna clara, você está pronto para o momento final da jornada. O momento em que o medo deixa de ser perseguidor e se torna apenas parte da história que Deus usou para te conduzir à força verdadeira. A história de Lutero não termina na tempestade, nem no julgamento, nem na frase que ecoou pelos séculos como um manifesto de coragem espiritual. A verdadeira conclusão dessa jornada acontece dentro de um território muito mais íntimo, o coração de um homem que finalmente entendeu que não precisava vencer o medo para encontrar a força, mas precisava permitir que Deus ocupasse o lugar que o medo usurpou por tanto tempo. Quando Lutero atravessou tudo o que o aterrorizava, ele descobriu que o medo não era o fim do caminho, era a porta para uma liberdade que nenhuma instituição poderia conceder e que nenhum inimigo poderia tirar. Ele percebeu que a graça o acompanhava desde o início, mesmo quando acreditava estar sozinho. Cada noite de angústia, cada dúvida silenciosa, cada batalha interna que parecia esmagá-lo, estava sendo usada para moldar sua consciência e prepará-lo para um papel muito maior do que sua própria vida. Lutero não se tornou um homem respeitado porque superou o medo. Ele se tornou respeitado porque escolheu não obedecer ao medo. Ele descobriu que o respeito verdadeiro nasce da autenticidade, e a autenticidade nasce quando você decide ser fiel ao que Deus colocou dentro de você, mesmo que isso te custe mais do que imaginou que poderia suportar. Ao olhar para tudo que viveu, Lutero entendeu que sua história não era apenas sobre confronto religioso, era sobre libertação interior. Era sobre o momento em que a verdade atravessa a mentira que você carregou sobre si mesmo, a mentira de que precisa ser perfeito, a mentira de que precisa provar seu valor, a mentira de que sua sombra te torna indigno, a mentira de que Deus espera força quando, na verdade, Ele espera rendição. Lutero descobriu que, quando a alma encontra a verdade, ela deixa de correr em círculos e finalmente encontra descanso. Essa mesma jornada se repete dentro de você agora. O medo que te acompanhou por anos e que talvez você tenha tentado esconder, não é sinal de fraqueza espiritual. É sinal de que existe uma parte da sua alma clamando por cura, por clareza, por um encontro mais profundo com Deus.
E assim como Lutero percebeu que não precisava vencer esse medo sozinho, você também precisa entender que a força que procura não está na sua capacidade de controlar tudo, mas na sua disposição de entregar tudo. O abismo que parecia ameaçador pode se tornar o lugar onde Deus te revela a verdade mais poderosa da sua vida. Quando você olha para as tempestades que já enfrentou, percebe que não foi a destruição que te trouxe até aqui, foi a graça. Foi a mão invisível que te sustentou quando você pensou que cairia. Foi a voz silenciosa que te chamou quando ninguém mais podia ouvir. Foi o amor que insistiu em te alcançar, mesmo quando você se julgava distante demais. E, se Deus te sustentou até agora, não será o medo que te impedirá de seguir adiante. Assim como Lutero descobriu, existe uma força que se manifesta quando a alma finalmente para de fugir. A coragem que nasceu nele não foi fruto de uma alma endurecida, foi fruto de uma alma entregue. Foi a coragem de confiar, a coragem de permanecer fiel ao que Deus revelou, mesmo quando isso exigia caminhar contra tudo e todos. E essa coragem está disponível para você agora. A história de Lutero não é sobre um homem excepcional, é sobre um Deus extraordinário, capaz de transformar um coração quebrado em um instrumento de liberdade. E esse mesmo Deus está diante de você, convidando sua alma para descansar na verdade que libertou Lutero e que continua libertando até hoje. Quando você entende isso, o medo perde seu reinado. Ele talvez continue caminhando ao seu lado, como caminhou ao lado de Lutero, mas já não terá poder para decidir seu destino. A força que você buscava se revela no instante em que você diz, diante de Deus e diante da vida: aqui estou. Não posso agir de outra maneira. Não porque você não tenha medo, mas porque a verdade se tornou maior que o medo. Não porque você é impecável, mas porque a graça é suficiente. Não porque você controla o futuro, mas porque confia naquele que o sustenta. E é nesse ponto que sua história encontra a dele. Se você permitir, o mesmo Deus que transformou Lutero pode transformar você. O mesmo Deus que acalmou sua alma pode acalmar a sua. O mesmo Deus que fez da sua fraqueza um caminho pode fazer da sua fragilidade uma porta para a força que sempre te faltou. O medo pode ter te acompanhado até aqui, mas ele não precisa caminhar com você daqui para frente. A partir deste momento, você pode escolher seguir não pelo som das ameaças internas, mas pela voz da graça que te chama. E quando você fizer isso, descobrirá que o abismo nunca foi o fim, sempre foi o começo.